Senhor, gente! Mais uma vez eu estou aqui com você para compartilhar mais um capítulo deste livro. O poder dos pais que oram. Pais que oram, não pais perfeitos, não confundem, tá? Hoje vamos ler o capítulo 22, gente. Já estamos quase no final. Vamos para a palavra. Está escrito em Tito, capítulo 3, e o versículo do 4 ao 7. Diz que: mas quando apareceu a benignidade e amor de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós, por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros segundo a esperança da vida eterna. Por que esta palavra hoje? É porque vamos falar sobre eliminando padrões comportamentais negativos adquiridos no ambiente familiar. Vamos para a leitura. Todos nós sabemos que podemos herdar os olhos da nossa mãe, nariz do nosso pai, cor de cabelo da avó. E você sabia que também podemos herdar o gênio mal, a propensão para mentir, a depressão, autopiedade, inveja, rancor, perfeccionismo, orgulho? Vocês sabiam? Eu acredito que você, como pai ou mãe, sabe do que eu estou falando. Essas e outras características comportamentais marcantes são igualmente transmitidas de nossos pais para nós, de nós para os nossos filhos. Em determinada família, talvez exista tendência para o divórcio, doenças frequentes, infidelidade, alcoolismo, vício, suicídio, depressão, rejeição. Tudo aceito erroneamente como destino, ou até mesmo com aquela frase que nós conhecemos bem: eu sou assim mesmo. Ou então, estas coisas sempre acontecem na minha família. É o que a gente ouve todos os dias. Muitas coisas que nós mesmos aceitamos em relação a nós mesmos e a nossa vida é na realidade um padrão familiar, pois os filhos herdam as consequências do pecado dos nossos pais. A Bíblia diz que Deus visitará a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem. Êxodo 20, versículo 5. Este versículo está se referindo a pessoas que não têm um relacionamento de amor com Deus. Mas quantos de nossos ancestrais não andaram com Deus? E quantas vezes nós mesmos, pais, hoje, temos sido desobedientes ao Senhor? A questão é que todos nós estamos debaixo desse julgamento, mas pela graça de Deus, por meio de Jesus Cristo, não temos de sofrê-lo, gente. Porque o versículo seguinte de Êxodo, capítulo 20, versículo 6, continua afirmando que Deus demonstra misericórdia até 1000 gerações daqueles que amam ao Senhor e guardam os seus mandamentos. Então é aquela típica questão: escolher a bênção ou a maldição, não é verdade? Ao contrário dos traços físicos, não somos obrigados a aceitar as tendências espirituais que recebemos dos pais. Afinal, não precisamos aceitar cegamente as mentiras inculcadas na nossa mente pelo inimigo. Temos a opção de eliminá-las por meio da oração, por meio do poder do Espírito Santo. Quando notamos características nossas das quais não gostamos, refletidas nos nossos filhos,
podemos tomar uma atitude a respeito. E se observarmos os mesmos traços em nossos pais e avós, devemos ser diligentes na oração, pedir especificamente a reversão dessa tendência em nome de Jesus em oração. Em famílias, por exemplo, em que o divórcio está sempre presente, a criança vai crescer acreditando que esta é a única saída quando o relacionamento do casal estiver difícil. O que? Você acha que isso é verdade? Não, não é verdade. Essa é uma falsa crença que pode ser eliminada através da oração, pelo poder de Deus e a verdade que temos na nossa Bíblia Sagrada. Este é o nosso livro que vai nos guiar. Se Deus nos salvou por sua misericórdia e o Espírito Santo nos purificou e renovou, e se somos justificados pela graça, por que eu continuo lutando contra o pecado? Foi o que eu perguntei ao meu conselheiro cristão. A nossa escritora Stormy Martin está dizendo. Ele me respondeu: é porque o pecado não foi confessado, ou porque você opta por continuar a cometê-lo. Sinto-me constrangida por tocar de novo no assunto, mas ainda guardo rancor por vários membros da minha família devido a fatos ocorridos no passado. Por que não consigo vencer isso? Eu perguntei para ele. Ele respondeu: sua mãe era uma pessoa rancorosa, não era? Eu disse: sim, muito. Ela guardava rancor por quase todas as pessoas da nossa família. Por isso, se afastou de todas elas. Minha mãe tinha poucos amigos pelo mesmo motivo. Ela os afastava com seu rancor por causa das pequeninas coisas do dia a dia. Aí, meu conselheiro disse: você já pensou na possibilidade de haver adquirido uma tendência para o rancor? Gente, foi uma revelação para mim. Eu jamais havia pensado na possibilidade de haver algo além dos limites da minha mente que me impelisse a permanecer fechada no meu rancor, e quanto mais refletia sobre o assunto, mais ia me lembrando desses traços manifestos em outros membros da família. Não há dúvida que todas as famílias terão de, em algum momento, lidar com este problema. Mas a maioria passa por ele sem permitir que uma divergência, uma ruga, uma ofensa venham provocar rompimentos de relações tão sérios. Aí eu repliquei para o meu conselheiro: eu sei que isso não atenua a minha responsabilidade de perdoar, mas observo que minha família segue assim, sabe, um padrão de rancor. E o que mais me assusta é que pode ocorrer com os meus filhos. Agora eles já não perdoam um ao outro por fatos ocorridos. Fico triste só em pensar que depois de adultos e fora da nossa casa, ou depois que eu e meu marido formos encontrar com o Senhor, os meus filhos venham se separar por causa dessa situação. Eu sei que preciso me libertar disso, por mim e por meus filhos. Naquele momento, oramos para que o pecado do rancor em minha família não transmitisse de geração em geração, mas que fosse detido pelo poder do Espírito Santo. Proclamei a verdade da palavra de Deus que diz que eu sou uma nova criatura em Cristo Jesus. Não sou obrigada a viver de acordo com os hábitos e pecados do passado. Por conta dessa revelação, resolvi confessar o rancor no mesmo instante, toda vez que ele surgisse, mesmo que tivesse de fazê-lo até mesmo de hora em hora. Orei e ainda oro para que Deus faça de mim uma pessoa perdoadora. É a coisa mais fácil do mundo achar alguma coisa
pelo qual nós guardamos rancor. Somente uma pessoa forte sente-se capaz de ignorar o fato e olhar para o Senhor. À medida que me liberto do rancor por meio da confissão ao Senhor Jesus Cristo, do arrependimento e da oração diante de Deus, eu percebo que os meus filhos também vêm acontecendo a mesma coisa. E o relacionamento de ambos meus filhos tem melhorado dia após dia. É claro que a capacidade de perdoar dos meus filhos não depende de mim, não depende de nós, pais. A decisão é individual de cada um. Espero que, neste caso, vejam o exemplo de perdão de forma inequívoca para que a resolução deles de perdoar se torne, enfim, mais fácil. A melhor maneira de reverter esses padrões negativos em seus filhos, sabe qual é? É concentrar-se primeiro em libertar-se das suas próprias tendências pecaminosas. É o examinar o eu. Isso mesmo. E o melhor meio de fazer, sabe qual é? É identificar o pecado na sua vida. Se ele aumenta, a tendência que o gera também se desenvolve. Por exemplo, a mentira. A mentira é pecado e é acompanhada por uma tendência para mentir. Quando alguém repete uma mentira, vai dando lugar a essa tendência e em pouco tempo ela foge totalmente ao controle de quem está mentindo. Verdade, gente? Se há pecado na sua vida ou se você não está vivendo segundo a vontade de Deus, arrependa-se imediatamente. Coloque-se diante do Senhor, confesse os seus pecados. Peça perdão a Deus e ore: Senhor, assuma o controle da minha vida, me ajude para que eu não viva mais assim. E depois que você faz essa oração, qual é o próximo passo? O próximo passo é identificar qualquer tendência negativa em seus pais ou nos seus avós para que você possa ver se está afetando você ou aos seus filhos e orar sobre isso. A Bíblia diz que porque não recebestes o espírito de escravidão para viverdes outra vez atemorizados. Recebeste sim o espírito de adoção, baseado no qual clamamos: Abba, Pai. O Espírito Santo testifica com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. Romanos 8, 15 a 17. Nós, pais, hoje queremos ser herdeiros do Senhor, não herdeiros do pecado. Em nome de Jesus, podemos ser libertos de qualquer propensão familiar negativa e pelo poder do Espírito Santo podemos impedir que ela se manifeste ou permaneça na vida dos nossos filhos. Se você se lembrar de algum traço de família que não gostaria que os seus filhos desenvolvessem, comece a orar agora mesmo. Vamos orar? Senhor Deus e Pai, Tu dissestes em Tua palavra que o homem de bem deixa a herança aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Provérbios 13, 22. Hoje eu te peço que a herança que eu deixar para os meus filhos seja a recompensa de uma vida piedosa, um coração limpo diante de Ti. Para que isso aconteça, Senhor, peço que o Senhor venha me libertar agora, em nome de Jesus, de qualquer maldição que houver sobre mim, herdada da minha família e aceita até mesmo como minha, Senhor. Confesso a Ti os pecados da minha família. Não conheço a todos, mas sim sei que o Senhor os conhece. Peço perdão e restauração. Confesso a Ti também, Senhor, os meus pecados e Te peço perdão, pois Tua palavra diz que se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, como está escrito em 1 João 1:9. Sei, Senhor, que a purificação do pecado por meio da oração elimina toda a possibilidade de suas consequências serem transmitidas para os meus filhos. Disseste na Tua palavra, Senhor: eis aí vos dei autoridade sobre todo o poder do inimigo, como está escrito em Lucas 10:19. Deus, se existe alguma obra do inimigo no passado da minha família que procura invadir a vida dos meus filhos,
eu quebro em nome de Jesus pelo poder, pela autoridade que me são dadas em nome de Jesus. Senhor, tudo que não seja da sua vontade para as nossas vidas, eu rejeito, Deus, como pecado. Eu te agradeço também, Senhor, porque tu vieste nos libertar do passado. Nós nos recusamos a viver presos a ele. Deus, obrigada, Senhor, porque o Senhor nos fez idôneos à parte que nos cabe da herança dos santos na sua luz, segundo Colossenses 1, capítulo 1, versículo 12. Senhor, eu peço que os meus filhos não herdem nenhuma maldição dessa família terrena, mas que os meus filhos entrem na posse do reino que lhes está preparado desde a fundação do mundo, Senhor, como está escrito em Mateus 25:34. Senhor Jesus, eu te agradeço, porque em ti as coisas velhas estão mortas e tudo se fez novo na minha vida e na minha família. Eu oro em nome de Jesus. Amém. Receba a palavra do Senhor no seu coração hoje, neste dia. Pegue essa bênção para a sua família em nome de Jesus. Se Deus permitir, amanhã eu volto para a gente terminar este livro daqui a uns dias. Amém? Fiquem na paz do Senhor. Tchau!